quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Diga bem forte. Ele me amou. Oh, aleluia. Ele me ama. Ele me amou. Mais uma vez. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. 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 Obrigado, Jesus. Pai, nós te damos graças, a Deus, por este amor. Porque mesmo em meio ao pecado, ó Deus, mesmo em meio a tanta falha, o Senhor nos ama, o Senhor se entregou numa cruz por nós, ó Deus. Por isso nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, para te adorar, ó Deus. Ah, Deus, tu és digno de tudo, Jesus. Será que você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia, glória a Jesus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Chegar um pouquinho mais para frente, ficar mais perto de vocês. Bom, irmãos, meu nome é Cledson. Eu gostaria de chamar minha família, minha esposa já está aqui comigo, minhas filhas lindas, Deus me deu. Glória a Jesus.
é um pouco diferente uma da outra, né? Tem gente que já chegou em mim e falou assim, mas as duas são filhas suas mesmo? São minhas. A gente, quando casou, né, a gente pediu a Deus dessa forma aqui mesmo, né? Uma mais moreninha e a outra mais clarinha, uma do cabelo liso e a outra do cabelo cacheado. Era para confundir mesmo o inimigo, né? Então a gente veio da forma que a gente pediu para Deus, tá? Então a nossa família, né, foi juntamente com o distrito, o pastor Gustavo, né, o reverendo Amauri, eles nos ligaram durante a semana, né, para a gente estar aqui no decorrer desses dias, para estar participando com vocês, servindo vocês, tá, nesses dias. E quero que fique bem claro que a gente está de fato aqui para servir vocês, servir a igreja da melhor forma, sabe? Nosso coração, que nem a gente já conversou com alguns aí, o nosso coração ele é totalmente aberto, sabe? Totalmente aberto mesmo para a obra do Senhor. A gente já está junto há 24 anos, né? Por mais que a gente tenha essa carinha, né, de criança, mas a gente casou novo, né, com 19 anos, né, uma longa jornada. Hoje a gente está com 42 anos, né, nós dois, e glória a Deus, porque é uma caminhada, né, que a gente escreveu, né, decretou na nossa vida, se posicionou em algumas situações, e hoje tudo isso que a gente está vivendo aqui com vocês é resposta de Deus, amém? Então, que Deus possa nos honrar, que Deus possa honrar a vida de vocês, e em nome de Jesus, a obra do Senhor, ela não pode parar, a obra do Senhor, ela não pode parar, amém? Glória a Deus, pode se assentar, Deus abençoe, muito obrigado, tá? Por vocês terem vindo, volte sempre, fique à vontade. Eu gostaria de chamar as crianças, amém? A gente fazer uma oração, para que elas possam ir para a salinha, aprender, né? A gente costuma dizer que o fato das crianças irem para a salinha, não é para elas não atrapalhar o culto aqui não, tá? Não é por isso, tá bom? Elas estão indo para lá para aprender mais do Senhor. Elas estão indo para lá para ouvir também a palavra do Senhor de uma forma mais dinâmica, uma forma mais tranquilas, né, para que elas possam entender. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Será que vocês podem estender as suas mãos? Glória a Deus. Não tem problema, minha irmã. Se ele não quiser ficar, não tem problema, tá? Glória a Deus. Vamos orar então? Pai, nós te damos graças, nós apresentamos, ó Deus, a vida dessas crianças que aqui estão, que logo, logo vão estar ali aprendendo mais de Ti, ó Pai, aprendendo do sacrifício do Senhor na cruz. E em nome de Jesus, que o Senhor possa clarear a mente delas, ó Deus, acalmar, aquietar o coraçãozinho, ó Deus, delas, para que elas possam compreender da melhor forma que existe um Deus todo-poderoso que nos ama. Abençoe a vida, Senhor, das tias, da professora que vai estar ali, ó Deus, ensinando a Tua palavra, e no nome de Jesus, ó Deus, abençoe cada uma, para a honra e glória do Teu santo nome. Podem ir para a aulinha de vocês. Glória a Jesus, amém, glória a Deus, glória a Jesus. Eu gostaria, já neste momento, passar pela parte da generosidade, tá? Eu acabei me esquecendo de perguntar, desculpa, né, se vocês passam isso, show, meu irmão, glória a Deus, amém. A gente aos poucos, a gente vai se familiarizando, né? A gente vai pegando o jeito, a gente está um pouco, né? É normal, primeira vez que a gente está aqui, né? Então, a gente vai se acostumando, né? E Deus vai dando graça, e no nome de Jesus a gente vai romper, amém? Esse momento de generosidade, para que fique bem claro, a teologia da Igreja do Nazareno não é uma teologia de prosperidade, tá? Nós não pregamos sobre a teologia da prosperidade, sobre o que você tem que dar para depois receber, não. É claro que a palavra de Deus diz, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas.
O fato de nós estarmos ofertando, dizimando, não é um gesto de barganha, ou seja, eu dou para receber, não é isso. A gente tem que fazer de bom grado, com o coração aberto, por tudo que o Senhor já fez por nós. É uma forma de dizer a Ele que a gente confia nele, que a gente o ama, que a gente entrega o nosso melhor a Ele. Talvez o seu melhor hoje não pode ser algo exuberante. Talvez o seu melhor você já entregou aqui no momento da adoração, no momento do louvor. Talvez o seu melhor você vai entregar agora, ou talvez o seu melhor você vai entregar no decorrer da semana, com o seu devocional, com a sua leitura bíblica, com a sua forma, sabe, de expressar o Evangelho do Senhor. Amém? Então não se sinta constrangido se você não tem. Não se sinta deslocado se você não tem. Deus é um Deus que supre as necessidades. Amém? É o Jeová Jireh, é o nosso Deus provedor. É Ele que proverá todas as coisas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre essa igreja. Então por isso que a teologia da Nazareno, da igreja Nazareno, não é uma teologia de prosperidade, tá? A nossa teologia ela é diferente. A gente tem um slogan, está aqui, na frente, santidade ao Senhor. E é o que a igreja do Nazareno prega, santidade. Santidade ao Senhor, não somente entre quatro paredes, assim, não, a nossa vida ela tem que ser um reflexo lá fora também. Amém? Então você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, pega aí em suas mãos. Você possa orar ao Senhor. Você que não tem, peça ao Senhor com fé mesmo, para que Ele possa prover, para que Ele possa promover você no seu trabalho, na sua empresa, no nome de Jesus. Então pega a sua oferta, o seu dízimo e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós damos graça ao Senhor por essa noite. Nós te louvamos pelo teu povo, ó Deus, que aqui está, que se dispôs a estar na casa do Senhor para adorar o teu santo nome, para cultuar o teu santo nome. Aqueles que ofertaram o seu melhor, ó Pai, ó Deus, a sua adoração, o seu louvor, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar. Para aqueles, ó Pai, que trouxe a oferta, o Senhor trouxe o dízimo, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa abençoar também, ó Pai, e em nome de Jesus o Senhor venha promover os teus filhos, aqueles que necessitam, ó Deus, de uma porta de emprego aberta, que o Senhor venha abrir em nome de Jesus, para aqueles que precisam, Deus, ser promovidos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que em meio a muitos o Senhor possa, ó Deus, promovê-los, em nome de Jesus, ó Pai, aqueles que precisam de um socorro, ó Pai, que o Senhor possa socorrer para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, os irmãos vão estar passando aí, você possa entregar com um coração grato. A gente costuma cantar nesse momento, não sei se aqui tem um hábito. Prometo que no próximo domingo a gente vai preparar, a gente vai cantar também, porque hoje eu estou batendo escanteio, correndo para a área, cabeceando e, se brincar, até apitando o final do jogo. Amém? Mas glória a Deus, a seara é grande, poucos são ceifeiros, mas eu creio que Deus vai enviar. Deus vai mandar pessoas apaixonadas, Deus vai mandar pessoas dispostas a entregar o melhor, em nome de Jesus. O inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, meu amado, não prevalecerá, no nome de Jesus. Creia nisso, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu gostaria de passar pelo momento da palavra. Prometo não me demorar, tá bom? Prometo não demorar. Se eu demorar, tá, Iago, pode desligar meu microfone, não tem problema não, tá bom? Amém, glória a Deus, glória a Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, verso 4 ao verso 5. Amém. Em reverência à palavra do Senhor, vamos colocar de pé. A gente está fazendo a leitura da Bíblia. A minha versão é NAA, a nova versão Almeida atualizada. Se ali tiver diferente, não tem problemas, tá? Mas vamos ler. Glória a Deus. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Eu vou ler mais uma vez. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Somente até aí. Abaixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus,
Que, ó Deus, o Teu Espírito possa estar sobre nós aqui neste momento. Aquieta a nossa alma, que a nossa mente, ó Deus, possa estar cativa ao Senhor Jesus neste momento. Todo tormento, todo turbilhão, ó Pai, todo pensamento, ó Deus, que muitas vezes nos tira a atenção, ó Deus, de ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus nós repreendemos, ó Deus, que a Tua palavra possa penetrar nestes corações, ó Deus, e que possa fazer morada para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Essa passagem da Bíblia, ela é uma das primeiras cartas de Jesus para as igrejas, né? São as 7 igrejas. Então essa é a primeira carta, a igreja de Éfeso. E Éfeso era uma região muito próspera, era uma região muito religiosa. A igreja de Éfeso, ela crescia em prosperidade, ela crescia em abundância, em números, mas em um determinado momento, ela começou a se perder na caminhada. Ela começou a se esquecer daquilo que o Senhor representava para ela. Tudo aquilo que ela tinha conquistado ao longo dos anos, ao longo do tempo, no decorrer da caminhada, ela meio que foi perdendo o foco. Quando nós olhamos para essa passagem, nós trazemos uma reflexão sobre essa igreja, ou sobre voltar ao primeiro amor, nos faz refletir que a caminhada de um cristão, sendo ela pouco ou até mesmo extensa, de 5, 10, 15, 30, 50 anos, ou até mesmo mais, se nós não nos atentarmos para o principal, o fundamental mesmo, que é estar o tempo todo em serviço, conectado com o Senhor. E quando eu falo conectado, é estar baseado na palavra do Senhor Jesus. Um relacionamento, ele para ser maduro, ou até então posso dizer perfeito, ele precisa ter intimidade. Todo casal, quando ele se casa, quando quer constituir uma família, e ao longo do tempo vai se passando 10, 15, 20, 30 anos, se não tiver um momento, sabe, de diálogo, um momento onde as peças possam se encaixar novamente, porque passa dias e dias, às vezes a gente perde um pouco essa conexão, a gente perde um pouco essa intimidade. Porque todo relacionamento, se não houver diálogo, ao longo do tempo ele vai perdendo uma intimidade. Não é isso? A gente que é casado, a gente procura sempre estar nessa conexão, estar presente em todos os momentos, ajudando, auxiliando, cuidando, protegendo. E da mesma forma com a igreja do Senhor Jesus. E da mesma forma com o nosso momento com Deus. A nossa relação, o nosso relacionamento com Deus. Porque se nós não tivermos um relacionamento com Deus, a nossa vida pode ser que vai por água abaixo. A gente perde a intimidade por falta de diálogo. Então todo relacionamento, ele precisa de um diálogo. E esse chamado ao arrependimento, de lembrar onde caímos. É como se a gente estivesse caminhando em uma direção contrária de tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida, de tudo aquilo que Deus quer para a nossa família. Então nós começamos a caminhar pelas nossas próprias vontades e não entendemos ali a vontade do Senhor Jesus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Me ajuda na pregação aí, meus irmãos, eu gosto que participem. Amém? Glória a Deus. Então o relacionamento é isso. Eu tenho que ter um diálogo. Eu tendo diálogo, eu começo a conhecer. Eu conhecendo, eu começo a entrar na intimidade. E eu tendo intimidade, eu começo a acessar alguns lugares inacessíveis. Então quando Jesus alerta essa igreja, olha, volte à primeira prática. Porque, vamos lá, aos casais, quando nos conhecemos, né? Você conheceu o seu cônjuge, é tudo uma maravilha, é perfeito. A gente sente saudade de um dia. Poxa, eu não vi, eu não liguei. Na nossa época, né, os mais antigos, né, vai lembrar que não tinha
acessibilidade tão fácil como hoje. Hoje está muito rápido. É muito, vamos dizer, né? É muito simples hoje manter um namoro, porque não dá nem tempo de sentir saudade. Porque se vê em todos os dias, através de chamada de vídeo, ou enfim, se vê todos os dias pessoalmente. A gente tinha o dia, a gente tinha o horário também. Se ultrapassasse esse horário, a chibata já estralava, né? Então a gente tinha tudo isso, né, Júnior? Era assim também? Gente, vou falar, ó, desculpa, a gente tem uma... Vamos lá, tirando a minha filha tem 19 anos. Ana Beatriz? Tem quantos anos? 11 anos. Não está na fase de namorar não, tá? Pelo amor de Deus. Né? Esqueci seu nome. Como? Isso. João Pedro e Isabela. Isabela, vocês estão casados há pouco tempo? Nem casou. Vai casar. Amém. Em nome de Jesus. Vai casar, irmão. Pelo amor de Deus. Então, vocês estão na fase do namoro. É isso? Noivado. Desculpa, eu vou conhecendo, tá? Tenham paciência comigo, por favor. Então está na fase do noivado. Olha que coisa maravilhosa. Deu ali, né, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã que levanta para ir para o trabalho, já manda aquela mensagenzinha. Dormiu bem, meu amor? Como é que foi? Olha só, coisa mais linda, né? Aí vamos para o trabalho, deu o horário do almoço, estou com saudade. E por aí vai. O relacionamento com o Espírito Santo, ele tem que ser assim. A gente precisa ter saudade, sabe? Saudade de como é bom estar na presença do Senhor Jesus. A gente precisa ter esse anseio. Quando o salmista Davi diz assim, olha, a minha alma suspira pela tua presença. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma suspira por ti. Uma das maiores declarações de amor que existe na Bíblia. Linda. Porque a minha alma, de fato, eu preciso estar em conexão com o Espírito Santo. A nossa carne, ela é muito, desculpa a expressão, mas ela é muito podre. Se a gente fica 3 dias sem tomar banho, ninguém consegue ficar perto da gente. Se não fosse a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Se não fosse o Senhor ser entregado naquela cruz por nós. O que seria de nós? Existe até uma canção, que seria de mim, sem ti, sem ti. E de fato nós não seríamos nada. Nada mesmo. Se Jesus não viesse se entregar naquela cruz, ter padecido naquela cruz, suportado todas as dores, nosso pecado, a nossa sujeira estava sobre Ele. Estava tudo sobre Ele. E Ele foi lá, sem reclamar, suportou todas as dores por nós, carregou aquela cruz, foi humilhado publicamente, e simplesmente por amor a nós. Então quando nós falamos, olha, eu amo porque Ele me amou primeiro. E quando eu falo assim, olha, eu amo, eu não posso falar de boca para fora. Eu não posso chegar na minha esposa e falar assim, eu te amo, mas não honrar o meu compromisso. Eu não posso chegar na minha filha, nas minhas filhas e falar, eu amo, mas eu não cumpro com as minhas obrigações como pai. E da mesma forma, eu não posso chegar em Jesus e falar assim, eu amo, mas eu não cumpro com as minhas obrigações como cristão. O Evangelho, ele é muito simples. A gente que gosta ou costuma dificultar um pouco o Evangelho. Porque o que o Evangelho nos traz? É arrependimento. O meu orgulho, ele tem que ser quebrado todos os dias. Eu tenho que reconhecer os meus erros todos os dias. Todos os dias eu tenho que botar os meus joelhos no chão e orar ao Senhor dizendo, Pai, me perdoa porque eu falhei com o Senhor. Pai, me perdoa porque eu errei. Eu preciso da Tua mão poderosa sobre a minha vida. Eu preciso do Teu Santo Espírito sobre a minha vida. Porque se o Senhor não estiver perto de mim, pode ser que eu me perca na caminhada. E foi o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. À medida que se passam os anos, o natural, mas não é normal, como em qualquer relacionamento, se não nos atentarmos, pode ser que o amor vai se esfriando. A Bíblia nos traz isso aí, né? Que ao aumentar
a incredulidade ou a maldade, o amor de muitos se esfriariam. E vamos lá, e quão está mal a nossa humanidade, né? Estamos vivendo dias de guerras, né? Ali entre Irã, Israel, Estados Unidos intervindo nisso tudo. A gente precisa orar muito sobre o povo israelense, porque a bênção do Senhor está sobre eles. E quando nós nos dedicamos em oração por este povo, a bênção do Senhor se estende sobre nós. Então precisamos nos atentar nisso, orar cada vez mais. Então o mundo está mal, o mundo vai de mal a pior, o mundo está em crise, né? Esse é o slogan de muitas vezes as pessoas falam lá fora, o mundo está em crise. Nós vivemos uma crise muito atual, né? Alguns anos atrás, se não me engano, foi em 2019 para 2020, a pandemia, né, afetou muitas pessoas, afetou muitas igrejas, muitas famílias. Então as pessoas falavam, olha, o mundo está em crise, mas a gente falava, não, mas nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Olha, a economia pode estar mal, mas eu estou em Cristo Jesus. Olha, o mundo pode estar em crise, mas eu estou em Cristo Jesus. Olha, pode ter guerra, mas eu estou em Cristo Jesus. A minha confiança precisa estar nele. O meu descanso, a minha paz precisa estar nele. Eu não posso olhar simplesmente para essas notícias, sendo elas tão ruins assim, e me amedrontar diante do que vai acontecer. Porque a minha confiança, o meu relacionamento, ou seja, a minha intimidade está sobre um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Sobre a economia, sobre guerra, sobre poderes, governos, sobre tudo. Então eu não posso me abalar. Ah, mas tudo bem. Não, olha, natural, natureza humana, pode ser que a gente fique um pouco com medo. Mas o medo que a gente sente muitas vezes, ele não pode chegar ao nosso coração ao ponto de nos paralisarmos. Não pode. Eu tenho que enfrentar o dia a dia, né? Como diz aí fora, né? A gente usa muito essa expressão, é matar um leão por dia. Davi, quando ia pastorear, ele enfrentava leão, ele enfrentava urso, tudo para defender as suas ovelhas, e assim faria. O exemplo que nos traz maior era Jesus, quem se entregou numa cruz, por amor às suas ovelhas. Então, o relacionamento, ele não pode findar. Ele não pode findar. Olha aí, se você está perto do seu cônjuge, olha aí. Ou se você está perto de um irmão, não tem problema, de uma irmã, você ama essa pessoa em Cristo Jesus, diga para ela assim, olha, o meu amor por ti não pode se esfriar. Fala aí, você que está perto do seu cônjuge, o meu amor por ti não pode se esfriar. Agora fala assim, olha, coloca a mão no seu coração, fala assim, o meu amor por Jesus não pode se esfriar, não pode, no nome de Jesus. Lembre-se, recordar o quão íntima era a caminhada com Deus. Gente, só que, como diz a canção, quem já pisou do Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. E de fato, isso é uma verdade que ecoa por o universo. A gente não consegue viver longe da presença do Senhor Jesus. Viver longe da presença do Jesus nos traz um vazio tão grande que a gente fica deslocado no universo. Né? Quem gosta aí dessa questão, né? Fica como um átomo, só passeando, vagando pelo ar, e não consegue chegar a lugar nenhum. Então é lembrar, poxa, era tão bom, tudo bem que muitas vezes a Bíblia nos exorta a não lembrar de como era o passado, mas quando nós vivíamos em uma fase totalmente diferente do que a gente quer viver em Cristo Jesus. Esse lembrar de como era bom viver o primeiro amor, porque o primeiro amor é muito bom, a gente quer estar em contato todos os dias, porque a gente está apaixonado, e toda paixão ela ferve, ela queima, e o amor por Cristo Jesus é isso, é uma chama ardente aqui dentro, aqui, que ela não pode se apagar. Para quem gosta de churrasco aí, como eu, gosto muito. Só não sei fazer muito, mas eu gosto de comer, tá? Quando o carvão ele vai se acabando ali, fica aquelas cinzas e fica pequenas brasas ali. Pequenas brasas. Aquelas brasas é um indício, um sinal muito forte de que se eu colocar mais combustível ali,
vai se reacender. Da mesma forma é aqui dentro. Às vezes já queimou aqui dentro, mas ao decorrer dos anos, da caminhada, com algumas decepções, algumas desilusões, vai se esfriando, vai se apagando, e a gente não tem o combustível suficiente para reacender essa chama, para que possa queimar de novo. Mas aí a gente começa a lembrar de como era bom. Meu Deus, como era bom as vigílias que a gente fazia. E de fato era muito bom, eu gostava demais. Hoje já não se ouve tanto de vigília, não é? Aqui é diferente, porque dos lugares onde eu já passei, né? Eu vou me apresentar um pouco aqui, eu fui falando e me apresentei, desculpa, tá? Para alguns, a gente começou a nossa caminhada no estado de Goiás, a gente se conheceu lá. É por isso que vocês ouviram uma voz tão, né, aguda aí, que ecoou aí pelo prédio inteiro. Eu cresci lá em Goiás, né? O pessoal costuma falar que quem nasce em Goiás não nasce chorando, ele nasce cantando, né? Mas eu não nasci lá, tá? Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, porém, pela fisionomia dá para perceber que eu não sou paulistano, que há um sangue nordestino correndo aqui, tá? Meus pais são de Fortaleza, tá? Então assim, a gente meio que foi viajando, então eu conheço um pouco o nosso Brasil. Então a gente se conheceu em Goiás, né? Casamos em Goiás. A minha filha Ana Laura, mais velha, nasceu em Goiás, né? Na cidade de Anápolis, e logo a gente foi para Araras, né? Aqui no interior de São Paulo, perto de Limeira. Ficamos 7 anos lá, voltamos para Anápolis, Goiás, executamos um serviço ali em direcionamento de Deus. Ficamos mais 3 anos lá, né? E depois recebemos um convite para estar ajudando a implantar uma igreja lá em Chapecó, Santa Catarina. Quem já ouviu falar? A gente foi para lá. Então, a gente ficou ali mais 3, 4 anos. E recebemos um convite para ir para Conchal, para ajudar lá também. E, né, diante disso tudo, hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, quando eu lembro, né, desses momentos, desses lugares que eu já vivi, me traz uma saudade muito grande, porque de fato, hoje a gente estava até conversando alguns dias atrás, se eu não me engano ontem, você não vê mais crianças falando, nossa, eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor. Eu logo criança, as pessoas falavam, olha ali, ó, pastorzinho. Ó, pastorzinho. Então, de antemão eu recusava isso aí. Porque desde sempre, eu sempre acompanhei de perto cada etapa de pastores. A minha casa, aliás, a casa da minha mãe, era como se fosse uma república de seminaristas, ou seja, pessoas que estavam estudando para se tornarem pastores. Então tive várias experiências com pessoas assim, né? E ao longo da nossa caminhada, a gente sendo líder de jovens, líder de louvor, e a gente sempre teve uma proximidade muito grande de pastores. E a gente sabe o quão árduo é, quão difícil, mas também o quão prazeroso é estar servindo a igreja, estar servindo ao Senhor Jesus. Então, quando a gente se lembra de como era bom, de fato é bom, não era bom, porque pode ser bom também no dia de hoje. Basta a gente querer, basta a gente colocar em prática esse relacionamento com o Espírito Santo, basta a gente colocar em prática esse momento de intimidade. Precisamos ter esse momento de intimidade, este momento de comunhão, adoração, intimidade, não pode se limitar somente em 4 paredes, num salão como esse, não, ele tem que se estender lá para a sua casa, tem que se estender para o seu trabalho, tem que se estender dentro do teu carro também. Toda vez que você entrar no teu carro, convida o Espírito Santo a entrar no seu carro. Vem comigo, Senhor, que eu preciso do Senhor aqui do meu lado. Está aqui, o banco do passageiro é totalmente do Senhor. E se tiver coragem, pede para Ele, ou audácia de, olha, a direção é sua também, me leva onde o Senhor quiser me levar. É isso, é a confiança no Senhor Jesus. Arrependa-se, reconhecer o esfriamento espiritual. Como eu falei, o orgulho ele tem que ser quebrado. Eu preciso quebrar o meu orgulho todos os dias. E como em qualquer relacionamento, sempre tem um mais orgulhoso que o outro, né? Sempre vai ter um que sobrepõe sobre o outro. Às vezes a gente pede perdão até mesmo sem errar. Perdoa para o meu pé estar debaixo do seu pé.
A gente tem que ser assim, sabe? Então, como todo relacionamento, às vezes pode ser que há um mais orgulhoso que o outro, mas sempre tem que dar o braço a torcer. E esse braço sempre vai ser do homem, tá? Aprenda isso aí, gente, por favor. O braço a torcer sempre vai ser do homem. A mulher sempre tem razão, tá bom? Vamos aprender isso. Tô brincando, tá, gente? Tem que ser num consenso. O relacionamento, ele só avança, ele só prospera, ele só cresce se tiver um consenso. Todas essas mudanças que a gente fez, não foi por decisão minha. Não foi. Eu orava, eu pedia direção de Deus. Se Deus permitisse, amém, glória a Deus. Mas eu sempre consultava a minha esposa. O que você acha? Tudo que eu vou fazer hoje eu consulto. Da mesma forma ela me consulta. Amor, estou pensando em fazer isso. O que você acha? Seu coração está em paz sobre isso? Tá. Mas e aí? Vamos orar mais um pouco? Vamos. Então é isso. A caminhada, o relacionamento precisa ter esse consenso. Precisa ter esse alinhamento. Eu não posso simplesmente tomar uma atitude e querer avançar sem que a minha esposa não esteja do meu lado. Da mesma forma, eu não posso querer avançar sendo que o Espírito Santo não esteja do meu lado. Porque a probabilidade de dar tudo errado é muito grande. Pode ser que lá na frente, quando a gente confia na força do nosso próprio braço, a probabilidade de, dar ruim é muito grande. Porque nós, de fato, indiretamente ou diretamente, nós falamos para Deus, olha, eu estou indo na força do meu próprio braço, porque eu não creio no Senhor Jesus. Por isso que tudo que nós formos fazer, precisamos colocar o Senhor como centro de todas as coisas. O centro de todas as coisas. Volte a praticar as ações iniciais de devoção e adoração sincera. É voltar. Eu sei que essa palavra de voltar, retornar, às vezes para um cristão é um pouco incômoda. Porque muitas vezes Deus nos tira de lugares, nos tira de mesas, para não voltarmos mais ali. Mas essa posição onde Jesus está dizendo, olha, volte ao primeiro amor, volte às primeiras práticas, quando você orava, quando você jejuava, quando você lia a Bíblia. Esse lugar, ele tem que estar todos os dias, não é para a gente sair. Jesus não precisa falar assim, olha, volte, não. Jesus só precisa olhar para a gente e falar assim, olha, avance cada vez mais. Entre na minha intimidade cada vez mais. Se aprofunde cada vez mais nas minhas águas. Se aprofunde cada vez mais nos meus rios. Porque é aqui onde você encontra descanso. É aqui que você encontra paz. É aqui que você encontra refrigério. Olha, você pode estar no melhor lugar deste mundo. No melhor lugar, Cancún, sei lá. Nas Maldivas, lá no Catar, sei lá, onde tem lugar bom, mas se a presença do Senhor não estiver ao seu lado, não é bom. Vai ser uma alegria passageira, uma alegria que não vai ser constante, vai ser algo ali fútil. Mas quando colocamos o Senhor no centro de tudo, meu irmão, até o pior lugar, vamos dizer assim, se torna bom, porque o Espírito do Senhor está sobre aquele lugar. Porque a mão do Senhor está sobre aquele lugar. É por isso que, a gente gosta de falar, olha, a gente precisa ter um coração grato. Coração grato pela nossa igreja, coração grato pelo nosso carro, um coração grato pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Porque nós temos a certeza que foi Deus que nos deu. Foi Deus que nos colocou neste lugar. Foi Deus que constituiu tudo isso, da nossa família. Então por isso que eu preciso ter um coração grato ao Senhor. Em 1 João 4,16 nos traz para a gente lembrar que Deus é amor e devemos viver nele. Jamais pode pensar
mas pode ser que passe pela sua cabeça, porque no dia a dia nós enfrentamos muitas dificuldades, no dia a dia nós encontramos muitas vezes pessoas que nos tiram, né, do pedestal, vamos dizer assim, nos tira da unção, é a nossa ira, a carne começa a querer tomar conta do Espírito. Então os frutos do Espírito, que é paz, que é bondade, que é benignidade, vai se esfriando dentro de nós, e queremos agir com os nossos próprios meios, queremos avançar, né? Eu não sei como é que é o trânsito aqui em Ribeirão Preto, mas o trânsito lá em Conchal, devido ao tamanho da cidade, são 3 bicicletas, uma carroça e 2 carros. Mas muitas vezes as ruas lá são largas. Eu não sei se alguém já chegou aí lá, as ruas lá são largas, ou seja, dá para ficar na direita e na esquerda. Não, mas a pessoa gosta de andar no meio, atrapalhando, não deixando ninguém passar, nem para um lado nem para o outro. Aí você tem que respirar fundo e abençoar a vida da pessoa. Abençoar, Deus abençoe a vida dela, em nome de Jesus, para a gente não falar outra coisa, ou perder, sabe, a unção, ou perder a bênção da parte do Senhor devido às circunstâncias. Quantos de nós já foi perseguidos no trabalho, na escola, na faculdade, até mesmo por causa do Evangelho? Aí você tem que respirar fundo e lembrar que Jesus é amor, que Deus é amor, e que eu preciso estar nele, e eu estando nele, eu não perco a paciência, eu estando nele, eu não saio da casinha, como as pessoas dizem. Não, eu vou respirar fundo, tranquilo, né? Hoje vivemos numa sociedade que é muito ansiosa. Creio eu, se eu perguntar aqui quantos ansiosos tem aqui, eu acredito que a maioria vai levantar a mão. Olha, eu sou muito ansioso. Quer ver? Quem é ansioso aqui? Aí, ó, é unânime, porque as coisas estão muito rápidas. Eu também sou muito ansioso, estou tratando isso no meu coração. Peço ao Senhor todos os dias, Deus me dê domínio próprio, porque alguns dias atrás eu chegava, olhava para minha cama, olhava para ela, falava assim: olha, ela está sendo a minha pior inimiga, porque era deitar ali e não conseguia dormir, ficava pensando, matutando, né? Como será amanhã, o que vou fazer, e não sei o que, tal. Mas estava esquecendo do principal, que é confiar em Deus, que é descansar no Senhor, é dormir o sono dos justos. Por isso que é muito importante, quando nós deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, orar a Deus, Pai, agradecendo a Ele pelo dia que passou, pelos livramentos, pela oportunidade que Ele nos deu de viver mais um dia, pela bondade dEle, pela graça dEle, pela fidelidade dEle, e em paz eu descanso, e em paz eu deito a minha cabeça no meu travesseiro. Já estou partindo para o final. A Bíblia nos conta sobre a vida de um rapaz, uma história muito conhecida. Ele vivia perto do pai, ou seja, ele tinha um relacionamento com o pai, ele tinha uma intimidade com o pai, ele usufruía de tudo, toda a riqueza do pai. Mas chegou um momento que ele exigiu tudo isso do pai: pai, me dá a minha herança, porque eu quero ver o que acontece lá fora, eu quero viver pelas minhas vontades, porque eu cresci aqui, eu servi ao Senhor, eu trabalhei para o Senhor, fiz de tudo, mas hoje eu quero viver as minhas vontades, eu quero saber como que é lá fora. E todo pai, quando ele ama, por mais que ele não queira, ou ele não quer que o filho saia da sua aba, ou debaixo das suas asas, eu como pai, é claro que eu não posso privar as minhas filhas disso, mas o meu coração já meio que se despedaça totalmente, né, em pensar que um dia ela vai casar e vai embora, né? Peço a Deus para que ela case e more do meu lado. Estou brincando, quero que ela ganhe o mundo, né? A gente como pai, a gente sempre deseja o melhor para os nossos filhos, para as nossas filhas, né? Então ela tem os sonhos dela. Eu falei: filha, eu vou sonhar os seus sonhos também, e eu quero que você acesse os seus sonhos, eu quero que você alcance tudo isso, mas diante disso tudo, coloque o Senhor como centro de todas essas coisas, porque muitas vezes o nosso coração ele traça planos, projetos,
mas a resposta vem do Senhor Jesus. A resposta certa, ou seja, a última palavra vem dele. A última palavra, né? Então assim, hoje ela falando isso para mim, não num tom assim de eu quero conhecer o mundo. Eu quero ver o que o mundo pode me dar, os prazeres da carne. Na Bíblia, quando esse jovem, né, no caso, a parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15, verso 11 ao 32, onde ele exige isso do pai, e o pai fala, olha filho, diante disso tudo, pegue suas coisas, vai. Eu imagino esse pai falando para o seu filho, o filho tão amado, o filho mais novo, e ele falando, vai. Muitas vezes a gente coloca algo no nosso coração, e muitas vezes nos despedimos. Deus, não dá mais, está difícil, não aguento mais, é muita tribulação, meu Deus do céu, não aguento, nos fazemos de coitados, e Deus só olhando, sei, legal, bacana, sim, e Ele como um pai que ama, Ele não vai simplesmente te amarrar e deixar aqui dentro, Ele simplesmente vai dar o espaço para você ir. Mas saiba de uma coisa, este espaço que Ele dá, às vezes esse silêncio que ecoa, será que, né, se é que eu posso dizer desse jeito, esse silêncio que ecoa, muitas vezes vai trazendo um vazio. Enquanto temos a nossa juventude, temos o que gastar, o que viver, nós esquecemos do que o Senhor representa para nós. Nós nos esquecemos do sacrifício da cruz. Nós nos esquecemos do que Ele é para nós. E Ele é o nosso único, suficiente Salvador. Então esse filho, ele vai, se perde na caminhada, gasta todos os seus bens, gastou tudo. Enquanto ele tinha, ele não lembrava ali da sua casa, porque ele dormia, vamos dizer, no melhor hotel. Não sei qual é o melhor hotel aqui em Ribeirão Preto, mas vamos dizer que no lugar ali ele pagou uma estadia ou até mesmo vários dias neste hotel. Comeu da melhor comida, bebeu do melhor vinho, teve rodeado de pessoas, porque você quer ter amigos, tenha dinheiro. A partir do momento que seus bens vão se acabando, as pessoas vão se afastando de você. E assim foi acontecendo com ele. Ele tinha dinheiro para gastar, ele tinha dinheiro para bancar ali aquelas pessoas que eventualmente se diziam amigos. Mas quando foi se acabando, as pessoas foram se distanciando dele. As pessoas foram olhando para ele de uma forma diferente, porque acabou o que ele tinha. Chegar a um ponto de comer a lavagem dos porcos. Olha só em que situação se encontrou esse jovem. Comeu da melhor comida na casa do seu pai, exigiu os seus bens, comeu da melhor comida no lugar onde ele ficou, a chegar ao ponto de comer a lavagem, a comida dos porcos. Foi onde ele caiu em si e se lembrou de como era bom na casa do pai, como era bom estar tendo os cuidados do seu pai, ter os servos do seu pai servindo a ele. Então ele caiu em si. Muitas vezes a gente se perde na caminhada, meu irmão, e a gente vive de um lado para o outro, a gente tem pessoas ao nosso lado, a gente tem várias situações que nos faz esquecer de quão bom era estar na presença do Senhor Jesus, de quão bom estar aqui nesse ambiente, ou seja, na sua casa, em qualquer lugar, vivendo a vontade do Senhor Jesus. Às vezes viver a vontade do Senhor Jesus pode ser que não seja a sua vontade, pode ser que seja totalmente diferente do que você já pensou que um dia seria, mas melhor é viver a vontade do Senhor, nas suas limitações, mas sabendo que Deus está ali, cuidando de tudo, do que viver lá fora, na abundância, na riqueza, tendo pessoas ao nosso redor que só querem o nosso mal, porque enquanto a gente tem, eles estão ali, mas quando não tiver, o que sobra? O que sobra é um coração ferido, o que sobra é um coração triste. Aí é onde a gente lembra, cai em si, como esse rapaz caiu em si.
e se lembrou de como bom era estar na casa do pai. Eu imagino este pai olhando para as colinas, as montanhas, esperando o seu filho chegar. Eu acredito que todas as manhãs ele olhava, saía da sua tenda, não sei, e olhava para a estrada, esperando o filho voltar. Deus, muitas vezes quando pessoas se afastam, eu estou parafraseando e já estou partindo para o fim. Acredito que pessoas, quando se afastam da presença de Jesus, Deus ele não perde o controle da vida de ninguém. Amém? Deus ele traça um trajeto perfeito para nós. A gente que gosta de complicar as coisas, a gente que gosta de se desviar às vezes da vontade de Deus. Então Deus ele olha para nós, só falando assim: filho, volta. Filho, era tão bom quando você estava na minha presença. Filha, era tão bom quando você acordava nas madrugadas, dobrava o seu joelho e orava a mim. Nossa, eu tinha um prazer tão grande nisso. Filho, era tão bom quando você tirava um tempo de intimidade, eu me achegava bem perto de você, você sentia uma presença diferente, você sentia um fluir diferente. Olha o tanto que era bom. Eu torço para você voltar, eu peço, eu quero que você volte, eu quero. E muitas vezes você não escuta a minha voz. Este pai, olhando para as colinas, de certo ele fazia essa oração. De certo ele dizia para si mesmo: meu Deus, como eu quero meu filho de volta. Traga ele de volta para mim. Aí o filho aparece de longe, de longe. Este pai, cheio de alegria, corre em direção ao filho. E antes mesmo que o filho possa falar alguma coisa, ele simplesmente se ajoelha ali aos pés do pai e fala: pai, eu pequei contra ti. O pai já interrompe, pega ele no colo: meu filho, que bom que você voltou, que bom que você está aqui de volta. E a Bíblia nos deixa bem claro que ele fez uma festa para o filho. Ele se alegrou porque o filho voltou. Ele se alegrou porque o filho caiu em si. Ele se alegrou porque o filho lembrou do primeiro amor, de quão bom era ter um relacionamento íntimo. Então ali ele fez uma festa, mandou preparar um banquete para o filho, assim como essa mesa linda, preparada aqui, ele preparou um banquete para o filho. Colocou um anel no dedo para selar aquele momento. Colocou umas vestes limpas sobre ele. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos posicionamos diante de Deus, porque Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Então, tudo aquilo ali, toda aquela situação muda e passa a viver o primeiro amor. Volta a viver ao primeiro amor. É hora de voltar para os braços do Pai, voltar ao primeiro amor, viver de fato a vida que Deus preparou. Não importa se pecou, se caiu, levante-se do chão. O mundo diz para nós: olha, você caiu, mas Deus diz: eu te levanto. O mundo diz assim: olha, eu te rejeito, e Deus diz assim: eu te trago de volta. O mundo diz assim: olha, eu vou te quebrar por inteiro, e Deus diz assim: olha, eu te refaço. Eu te refaço por completo. Muitas vezes nós nos achegamos na casa de Deus ou na presença de Deus arrebentados. Só que Deus, Ele é especialista em refazer pessoas. O que o mundo recusou, rejeitou lá fora, Deus traz para perto e diz assim: olha, eu vou te refazer. Eu sou um Deus que pega as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Olha lá, agora é crente. Ontem mesmo estava ali no barzinho, hoje estava fazendo não sei o que. Muitas pessoas lá fora não entendem, não compreendem o que é essa virada de chave na vida de uma pessoa. Mas sabe de uma coisa, meu amado? Já parto para o fim. Se você quiser, pode se colocar de pé. Assim como essa mesa está preparada, glória a Deus. Obrigado a irmã Cida
preparou aqui para a gente, essa mesa linda, assim como essa mesa está preparada aqui. Jesus, ele se assentou com os discípulos, e dentre esses discípulos, havia o que ia trair, havia o que ia negar, e também tinha um incrédulo ali no meio, que não acreditava muito nos milagres. Mas Jesus, numa forma tão amorosa, de bondade, de servidão, ele não rejeitou nenhum desses. Pelo contrário, ele lavou os pés dos discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele serviu a ceia aos discípulos. Ou seja, ele não rejeita o pecador. Muitas vezes colocamos no nosso coração ou na nossa mente: pequei, agora eu não sou digno do Senhor Jesus. Não, meu irmão, não deixe essa fala, essa mentira de Satanás ecoar na sua mente. Você é digno do perdão do Senhor. Se não fosse assim, ele não teria se entregado numa cruz. Muitas vezes nós falamos: eu não sou digno. Se não fosse, ele não teria se entregado, ele não teria suportado as dores. A gente é digno, sim. Ele nos olha com um olhar de compaixão, de amor, de abundância sobre nós. Então, no nome de Jesus, assim como ele serviu a ceia antes da sua entrega numa cruz, hoje possamos nos lembrar disso tudo e participar, porque se Jesus não rejeitou nenhum desses que pecou, que traiu, que rejeitou ele, jamais nós iremos rejeitar alguém, jamais iremos acusar. O único que tem o poder, o direito de julgar alguém é Deus. Nós não temos esse direito. Quando um irmão cair, jamais eu tenho que apontar o dedo e falar assim: olha, você pecou, você errou. Não, eu tenho que estender a minha mão, falar assim: meu irmão, você errou, você caiu, mas eu estou aqui para te ajudar a se levantar. Porque se a palavra de Deus nos diz assim: olha, aquele que pensa, né, nem aquele que está, é que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então, para que eu vou julgar os erros do meu irmão ou dos meus irmãos? Jamais eu irei julgar. Jamais nós devemos pegar essa responsabilidade para julgar os nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Então esse fica esse alerta, esse chamado a voltar ao primeiro amor, a estar mais perto do Senhor Jesus, a estar conectado com o Senhor Jesus. Intimidade só se faz, sim, com diálogo, e esse diálogo ele tem que ser todos os dias, todos os momentos. Eu estou dirigindo, eu estou falando com o Espírito Santo. Se eu estou lavando as vasilhas, eu estou me comunicando com o Espírito Santo. Se eu estou tomando um banho, eu estou conversando com o Espírito Santo, e assim vai, tem que ser, não pode ser diferente, porque se no dia a dia eu não tiver um relacionamento, um diálogo com a minha esposa, o meu amor por ela vai se esfriar, e o amor dela por mim vai se esfriar, e assim é a intimidade com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor Jesus. Aleluia. Pai, nós te louvamos por essa noite. Nós te agradecemos. O Senhor é fiel. O Senhor é bom em todo tempo. Que de fato, ó Deus, o Senhor possa nos despertar. Assim como, ó Deus, desse jovem houve um despertar, estalar de dedo, ó Deus, na mente, no coração dele, e ele pôde perceber o quão errado ele estava. Assim, ó Deus, possa acontecer dentro de nós, possamos voltar de fato ao primeiro amor, voltar às primeiras práticas, onde tudo era melhor, onde tudo, ó Pai, era mais prazeroso, onde nós, ó Deus, nos encontrávamos nas madrugadas, nós nos encontrávamos, ó Deus, nas manhãs, ó Deus, ou até mesmo à noite, e era muito bom, Jesus, ó Deus, quando eu falava e o Senhor respondia, ó Deus, de imediato. Era muito bom, ó Deus, quando eu dobrava o meu joelho e sentia um arrepio diferente, sentia uma atmosfera diferente ali no meu quarto, sentia uma atmosfera diferente ali na minha sala, sentia uma atmosfera diferente no meu carro, ó Deus, dirigindo. Deus, como eu quero, ó Deus, voltar a essa intimidade, voltar a este primeiro amor, a ter este relacionamento, ó Deus. Este é o desejo
do meu coração. Se você fez essa oração, meu amado, de coração mesmo, você pode ter certeza que você viverá grandes coisas na presença do Senhor Jesus. Você viverá grandes coisas, eu creio nisso. Há um chamado ao arrependimento, porque os dias estão se passando, a volta de Jesus a cada dia está mais próxima. Ouvimos falar sobre rumores de guerra, ouvimos falar de tantas coisas, indícios, sinais de que estão se cumprindo, e a volta de Jesus está muito perto. Por isso que nós ouvimos falar muitas vezes no dia a dia sobre o arrependimento. Pessoas têm se arrependido e voltado para Cristo. Pessoas têm aceitado Jesus. Pessoas têm vindo até o altar se entregar de fato a Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gosto muito dessa prática. Eu gosto muito disso porque o altar, no caso esse espaço, não é somente para elevar o pregador ou para ter uma posição de destaque, não é isso. O altar é lugar de entregar toda a bagagem. O altar é o lugar de entregar toda a sujeira, todo o lixo, para que quando sairmos daqui possamos voltar renovados, possamos voltar transformados. Porque quando Jesus de fato pega o nosso fardo, o nosso pesar, Ele de fato diz assim: olha, deixa o seu pecado comigo, deixa essa sujeira comigo, que eu tenho ali um compartimento de reciclagem que é perfeito. Eu vou moer todo este pecado, eu vou lançar no mais profundo do mar, e ninguém mais vai te apontar, ninguém mais vai julgar a sua vida, ninguém mais vai apontar o dedo para você e falar: quem é você? Não, Deus é diferente, Deus é diferente. Então o altar é isso, é um lugar onde você se achega sujo, um lugar onde você se achega muitas vezes carregado pelos problemas, pelas dificuldades, e você vai, entrega, deposita tudo e volta de uma forma diferente. A gente vai ministrar uma canção bem rápida, e você que sentiu no seu coração, sabe, de que precisa de fato voltar às primeiras práticas de quão era bom estar na presença do Senhor, de como era bom orar ao Senhor, de ler a Bíblia, de estar em conexão com o Pai. Eu gostaria que você viesse até aqui à frente, sem constrangimento nenhum. A gente, como eu falei, a gente não está para julgar. O altar de fato é este lugar. Essa simbologia não é simplesmente para nos colocar em evidência, porque eu sou tão pecador como qualquer um aqui. Se todos os dias eu não pedir perdão pelos meus pecados, pode ser que eu sucumba, pode ser que eu caia, pode ser que esfriamento espiritual se achegue ao meu coração. Então você que tem esse anseio, você que entendeu essa mensagem, se você quiser se achegar aqui enquanto nós ministramos essa canção, eu gostaria de orar para você, orar por você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Me ama, Ele 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 me ama. Ele me ama, Ele me ama. Pai, aqui está, Senhor, essas vidas que entenderam, ó Deus, que precisam, ó Deus, estar em intimidade, ó Deus, em diálogo, ó Deus, com Teu Santo Espírito. E em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus,
tocar, ó Deus, nesses corações, que o Senhor possa tocar, ó Deus, no dia a dia, ó Pai, e que eles possam se lembrar, ó Deus, de fato, ó Deus, como é bom estar na Tua presença, como é bom, ó Deus, estar em intimidade com o Teu Santo Espírito, como é bom, ó Deus, ter um relacionamento, um diálogo com o Senhor, e no nome de Jesus, ó Pai, que todo esfriamento espiritual, ó Pai, possa cair por terra, que o Senhor possa reacender essa chama que um dia já ardeu pelo Senhor, que o Senhor possa curar, ó Deus, todos os traumas, que o Senhor possa tirar, ó Deus, toda a decepção, ó Deus, toda a tristeza, todo o mal, ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos isso ao Senhor e apresentamos, ó Deus, essas vidas a Ti, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, podem voltar para os seus lugares. Estou batendo escanteio, correndo para a área, e glória a Deus para isso. Glória a Jesus. Vamos passar para o momento da Santa Ceia. Amém. Eu gostaria de chamar a irmã Cida. Eu esqueci o nome da... Como? Rita. Não vou me esquecer mais, minha irmã. Desculpa, prometo não me esquecer. Tá? Gostaria que vocês pegassem. Como eu falei, meus irmãos, Jesus, ele não rejeitou ninguém. Não me importa se você é batizado ou não. Como Jesus não rejeitou, eu não vou rejeitar. A Bíblia nos fala que precisamos nos examinar internamente. Aquele que participar indignamente da Santa Ceia, da ceia do corpo de Cristo, indignamente, ele participa pela sua própria condenação. Se você entendeu de fato que você precisa voltar às primeiras práticas, que você precisa voltar ao primeiro amor, e você pediu perdão pelos seus pecados, você se arrependeu, glória a Deus, participe do corpo e do sangue de Cristo, amém, glória a Deus. As irmãs puderem passar enquanto nós ministramos uma canção, podem ir entregando, amém, glória a Deus. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, pede tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Pecados que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga bem forte, eu sou livre. Eu sou livre. Sangue, nada além do sangue de Jesus.
mais uma vez. Eu sou livre. Diga isso com fé. Eu sou livre. Nada nem no sangue, nada nem no sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, meus amados. Você que pegou o pão, pegou o cálice, levante bem alto aos céus. E na noite que foi traído, Jesus disse: olha, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Esse pedaço de pão que está em nossas mãos, que representa o corpo de Cristo, que foi moído pelos nossos pecados. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Este pão que representa o corpo moído, será que você pode dar graças ao Senhor? Será que você pode agradecer pelo sacrifício de cruz? Nós te damos graças, ó Deus, por o Senhor ter suportado, ó Deus. Nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor se entregou numa cruz. O Senhor suportou as dores. E hoje nós estamos aqui nos lembrando, ó Pai. Muito obrigado. Participemos do pão. Aleluia. Levante o seu cálice bem alto aos céus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Este vinho, esse suco de uva que representa o sangue derramado na cruz, e nos faz lembrar que nós temos o livre acesso ao Senhor. O véu se rasgou. Nós temos o livre acesso para entrar no Santo dos Santos e adorar o Teu santo nome. Que você possa participar do cálice agradecendo ao Jesus. Será que você pode agradecer a Deus? Será que você pode orar ao Senhor Jesus por esse sacrifício na cruz, por Ele ter se entregado? Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor me amou. Muito obrigado porque o Senhor me enxergou no meio do pecado. O Senhor me tirou desse lamaçal do pecado. O Senhor me tirou, ó Deus, do mundo das trevas e me trouxe para o império da luz, ó Deus. E eu te agradeço, ó Pai, porque, ó Deus, a cada dia, ó Deus, eu tenho essa certeza que o Senhor me ama. Que o Senhor me ama, ó Deus, eu tenho essa certeza, porque, ó Pai, eu sinto isso no meu coração, ó Deus, porque mesmo em meio às falhas, mesmo em meio, ó Deus, às vezes as incertezas, inconstâncias do que virá no dia de amanhã, o Senhor me diz: eu já estou no dia de amanhã. Eu já estou cuidando de tudo. Eu estou cuidando da tua casa. Eu estou cuidando da tua família. Eu estou cuidando das suas finanças. Não se preocupe, não tenha medo. Apenas confie que eu posso fazer muito mais. Aleluia. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meus amados. Irmãos, podem se sentar um breve período. Glória a Deus. Olha, a gente está com um visitante aqui. É Romildo e família, é isso? Faz um sinalzinho com a mão aqui. Essa família abençoada que está aí. Como é que é o nome da
da senhora? Analice e Carlos. Família linda, vocês possam se sentir em casa, tá? Essa casa é de vocês, essa família também é de vocês. Vocês possam se sentir à vontade. No final do culto, me espere que eu vou até vocês, abraçar vocês, tá bom? E que Deus possa abençoar. Volte mais vezes. A porta dessa igreja estará sempre aberta para vocês. Amém? Glória a Deus. Amém, gente? Glória a Jesus. Mais uma vez eu quero deixar aqui a minha gratidão ao Senhor Jesus por estar aqui nessa noite com vocês, conhecendo, né, vocês. Fico muito feliz. Pessoas lindas, cheias de Deus, com alegria no coração, em poder servir, com vontade de servir. E glória a Deus por isso. Pode ter certeza que o meu coração, daqui até Conchal, ou seja, daqui, né, 2 horas de viagem, a gente vai com alegria muito grande, carregando um coração grato por o Senhor ter permitido a gente viver este momento hoje. E domingo que vem, no nome de Jesus, estaremos aqui também. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. A gente está terminando. Glória a Jesus. Desculpa. Se assenta. Tá vendo? Quem tem uma mulher sábia do lado faz toda a diferença. É com você. A paz, irmãos. Nós estamos muito gratos, né, de estar aqui hoje à noite. E que hoje, não somente hoje, né, Dia da Mulher é todo dia, é especial, né? Porque há dos homens se não fosse a gente, não é verdade? É verdade. Eles não lembrariam de nada, né? Só uma perguntinha para os homens aí. Quem fez o almoço hoje aí? Não precisa responder, tá, gente? É porque nem lá em casa ele fez. É porque eu tava em Mogi Guaçu também, ministro. Olha lá, o irmão lá fez, ó. Glória a Deus, irmão. Deus abençoe, viu? Mas quem não fez, vou dar uma dica aqui, tá, gente? Acabando o culto, leva sua esposa para comer um lanche, uma pizza, por favor. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui dizer para você que você não veio aqui somente por um convite, né, de alguém, ou por, não, hoje eu vou na igreja, né, mas você veio aqui trazida pelo Espírito Santo de Deus, né, e que você nessa noite, todos os dias da sua vida, você seja uma mulher sábia, uma mulher que edifica a sua casa, amém? Eu queria convidar a todos a ficarem de pé, para a gente estar orando por todas as mulheres, amém? Você possa fechar os seus olhos. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu apresento a cada mulher aqui, Senhor. Deus, a cada mulher, ó Pai amado, que entrou aqui nesse lugar, ó Pai, que a partir de hoje, que sempre, todos os dias, ó Deus, que ela possa ser uma mulher sábia, porque a Tua palavra diz que uma mulher sábia edifica a sua casa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que ela possa ser, ó Pai amado, uma mulher debaixo das Tuas mãos poderosas, ó Pai, possa ser uma mulher, ó Pai amado, temente a Ti. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos cada mulher aqui, Senhor amado, e cada mulher dessa igreja que também não esteja aqui, ó Pai. Que o Senhor possa estar indo de encontro a cada uma, Deus, que seja abençoando de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém? E você, mulher, não saia daqui sem pegar. Já vai entregar? Vai entregar. Então as irmãzinhas ali abençoadas vão estar entregando para todas as mulheres, né? Porque nós merecemos, né, irmãs? Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Gente, enquanto a Sofia, a Laura, tá vendo? Não esqueci. E a Ana Laura, minha filha, entregam, né, aí a lembrancinha, né? Foi preparado 2 lembranças. Olha só, que privilégio de vocês, hein? Vocês, mulheres, estão de parabéns, viu? Glória a Deus. Eu quero, né, de antemão, agradecer a recepção, né, dos irmãos, né, alguns aí da junta que esteve aqui, nos recepcionou. Eu sou grato a Deus, né, pela vida de vocês. Desde o dia que o pastor Gustavo me ligou, a gente já começou a entrar na rede social da igreja. E já, né, conhecemos, né, como é que é, algumas pessoas, né, ali em algumas fotos a gente já viu, num grupo ali, e a gente, né, já começou a amar vocês, tá? De fato é isso, acho que a obra do Senhor, de fato, ela não pode parar, não pode paralisar, devido a N situações.
a obra do Senhor não para. Não para. A igreja do Senhor permanece de pé. O inferno pode se levantar, mas Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele não vai deixar. Amém? E ficando ou não, tá, meus irmãos? A gente está numa fase de teste aqui com vocês, quero deixar bem claro, tá? Não é uma questão de eleição, votem em mim, eu não sou político, não tenho essa veia política, graças a Deus. Não fico informado sobre isso, não gosto também. Mas o meu coração fica muito grato, tá? Muito grato mesmo, por estar aqui, por me sentir acolhido neste lugar. Deus sabe, né, das nossas limitações, Deus sabe das dificuldades do dia a dia, do ministério também. É um desafio que a gente está aceitando e desde já não é fácil. A gente já encontra algumas dificuldades, então a gente carece das orações de vocês, dessa igreja, deste povo abençoado. A gente carece muito, tá? Então conto com a oração de vocês. Depois a gente vai estar conversando para que quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente possa montar um link, tá? Para que a gente não possa perder essa conexão, para que possamos cultuar mesmo sendo online. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos querem? Vamos lá? Amém. Glória a Deus. Então depois a gente vai conversar certinho, vai definir, né, se de fato vai ser quinta, como estava acontecendo, né? Provisoriamente a gente não vai estar vindo semanalmente aqui, tá? Mas tudo se acertando, tudo se alinhando. Vocês podem ter certeza que a gente vai fazer da melhor forma possível, tá bom? Em nome de Jesus. Então a gente carece dessa oração, a gente carece que vocês divulguem nas redes sociais que essa igreja está de pé, que essa igreja não parou. Amém? Glória a Deus. Posso contar com vocês? Amém. Vamos orar ao Senhor, terminando. Pai, nós te damos graças por essa noite. Eu te louvo, ó Deus, meu coração está explodindo de alegria por o Senhor permitir eu passar por isso aqui. Por eu passar por este momento tão maravilhoso, ó Deus, conhecer essa igreja tão linda, este povo tão abençoado, feliz, alegre, ó Pai, e em nome de Jesus, ó Deus, que isso possa se estender, ó Deus, por geração em geração. E em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa nos despedir em paz, que o Senhor possa nos levar, ó Deus, em paz para a nossa casa, nos dando, ó Deus, um restante de noite abençoada, ó Deus, ó Pai, nos dando, ó Deus, uma semana, ó Deus, repleta de bênção, ó Deus, é isso que nós desejamos. Nós sabemos que é o Senhor que determina todas as coisas, que é o Senhor que é soberano sobre todas as coisas. Mas, ó Deus, nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito a nós, e no nome de Jesus, ó Pai, faz assim com as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre ti, sobre a tua casa, hoje e para sempre. E os santos que se encontram neste lugar, diz amém, fala amém, glória a Deus, e está terminado no nome de Jesus, amém.